¿Cómo la comeció? ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! ¡Venga por mí, cobarde! ¿Cómo está yendo? In the proud spirit. Excelentísimo señor Donald Trump, en nombre del pueblo, del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y del mío propio, le transmito un fraternal saludo en la oportunidad de proponer muy respetuosamente la realização de uma cumbre por la paz e contra a guerra. Parece que o porta-aviões está cada vez mais perto do Lago Paranoá. Brasilinas e brasilinos, bem-vindos ao episódio mais recente da série Narcos, versão Latam Expanded Universe. Só que agora, em vez de Wagner Moura interpretando Pablo Escobar, temos Maduro interpretando Maduro mesmo, e Donald Trump no papel do policial americano loiro, só que com 3 destroyers de guerra da classe Airleith Burke no papel de coadjuvantes. A missão? Oficialmente combater o tráfico de drogas na América Latina. Mas, convenhamos, isso soa mais como o prólogo de Top Gun 3, Chavismo em Chamas. Os navios estão armados com sistema antimíssil Aegis e mísseis de ataque. É basicamente o equivalente militar a jogar Final Fantasy com todos os cheats ligados. A porta-voz Caroline Leavitt, por sua vez, já largou a frase que poderia ter saído direto da boca do Rambo. O regime de Maduro não é um governo legítimo, é um cartel narcoterrorista. Pronto, a fronteira entre diplomacia e trailer de Hollywood já foi atravessada. Emily. Thanks, Caroline. I wanted to ask about the 3 U.S. warships that are being sent to Venezuela, and there's 4,000 Marines on board. Are you looking at the possibility of boots on the ground there? What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. And with that, I will leave you all, and we will see you later, if not tomorrow, and I look forward to taking more of your questions. Thank you. Thanks, Caroline. Thank you. Vixe, a Venezuela vai virar estacionamento. Putin conseguiu ver o B2. Maduro não terá a mesma sorte. Só de ver um drone ele já se esconde. Aliás, se tiver mesmo acordo, o Putin fica com a Ucrânia e o Trump com a América Latina. E aí o Maduro, o Lula e os togados se dão mal. Não dá nem tempo do Lula mandar um avião da FAB para salvar o Maduro, como fez com a ex-primeira-dama do Peru. No final da semana, confirmaram. Mais de 4.000 fuzileiros estão chegando. Para quê? Para um processo prolongado. Tradução? Série com múltiplas temporadas, pelo visto. Desde fevereiro, o Laranjão já carimbou cartéis como organizações terroristas estrangeiras. Isso transforma o Trem de Aragua e o cartel de Sinaloa em versões latinas da Al-Qaeda, só que com menos barbas e mais bigodões de telenovela. Mas não se preocupem, bolivarianos, o Brasil já está enviando reforços para lutar por Maduro. As mãos pra cima, cintura solta, sobre o levante, toco com Maduro, pode dobrar a força latino-americana, nem mesmo o Capriles ou o Barack Obama, não vamos dar sossego para vencer a disputa, porque nós somos pelo e respiramos luta. As mãos pra cima, cintura solta,
presidente mexicana, a comunista e amiguinha da Janja, Claudia Sheinbaum, respondeu dizendo que militares americanos não entrarão em território mexicano. É o clássico diálogo de novela mexicana. Jamás, Donald, jamás! Só que a gente sabe como essas novelas acabam. Sempre tem a cena dramática de traição no próximo capítulo. E Maduro, o gênio estratégico do Caribe, decidiu proibir drones. Trauma antigo, em 2018 um evento dele quase foi cancelado por explosões aéreas. Agora, para se proteger, anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos. Parece épico? Só até você lembrar que a única experiência em combate desses caras é bater em manifestante desarmado. Contra um bombardeiro B-2 invisível, vão parecer NPCs de Call of Duty, morrendo em sequência, sem nem entender de onde veio o tiro. E tem a parte mais divertida, né? Trump dobrou a recompensa pela captura de Maduro. Agora são 50 milhões de dólares. Isso já não é política externa, é missão paralela de GTA V. Capture o bigodudo e entregue no ponto azul do mapa. A diferença é que aqui o Wanted pode terminar com um míssil guiado. Mas não se preocupem, esquerdistas, o exército venezuelano já está pronto para defender sua soberania. En esta lucha entregaría hasta mi vida. Hay una guerra en Venezuela, aquí vamos para adelante. No he sido otra cosa que ser soldado. Esta é a Milícia Nacional Bolivariana da Venezuela. É uma força reserva que conta com 2 milhões de voluntários civis. Já é a maior força armada do país. Eles fizeram um juramento para defender a Venezuela em caso de ataque. Si hicieran una intervención venezolana, nosotros saldríamos a responder por nuestro pueblo. Nosotros no vamos a dejar que ningún país extranjero nos venga a humillar. A maioria só tem 2 dentes na boca, um para doer e o outro para abrir garrafa de frescolita. Primeira bomba que cair, metade aí morre do coração. O ápice da desgraça venezuelana é o cartel dos sóis, o que antes era símbolo de carreira militar, virou sinônimo de cocaína. É como se as estrelinhas de general fossem substituídas por adesivos de traficante no porta-malas. Chávez inventou o bolo, Maduro transformou numa franquia de fast food do crime. O populismo, o desprezo pelas instituições democráticas e o envolvimento com o tráfico de poca e passarinho não cheira são pragas que não serão exterminadas de um dia para o outro de uma narcoditadura socialista como a Venezuela. O dinheiro da cocaína banca a sobrevivência do regime e suas relações com aliados. Se todos os poderosos estão envolvidos, não basta a queda de Maduro e sua gangue. Quando o regime venezuelano viu que, além de receber subornos para fazer vista grossa, podia ser sócio ativo e majoritário, mergulhou de cabeça no negócio. Foi assim que, durante o chavismo, a própria estrutura militar permitiu reforçar os vínculos com outras organizações criminosas da América Latina, como as Farc e o ELN da Colômbia, ou o cartel de Sinaloa no México. Com o passar dos anos, essa estrutura, regada primeiro por Chávez e depois por Maduro, foi crescendo mais descontroladamente do que a cintura do Flávio Dino. Nela estavam envolvidos os generais do alto comando dentro da Força Armada Nacional Bolivariana, com Vladimir Padrino Lopes à frente, o próprio Maduro, Diosdado Cabello, Cília Flores, os narcos-sobrinhos, as agências de inteligência chavistas, juízes e empresários. Enquanto isso, na Bolívia, 80% votaram em candidatos de direita. Por quê? Porque não houve fraude estilo PEC chavista de luxo. E no Brasil? Aqui, diplomatas provavelmente ainda estão esperando as listas de votação chegarem, ou ensaiando frases de efeito contra o imperialismo malvadão americano, para justificar a submissão ao clube do Maduro. Maduro sabe que enfrentar os Estados Unidos dá ibope, então encena e convoca milhões de milicianos. É a versão política de Power Rangers, muito uniforme, muito grito, mas no final basta um soco do inimigo para todo mundo sair voando.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos já confiscou 700 milhões de dólares em bens de Maduro. Mansões, aras, joias, dólares vivos. O cara vive como Tony Montana, mas insiste em posar de líder dos pobres. É como se o Pablo Escobar tivesse feito live no TikTok defendendo a reforma agrária. E como está o maior parceiro de Maduro no Ocidente, o regime Supremo PT? Segundo o órgão de propaganda do regime, o Grupo Globo, o governo brasileiro acompanha com atenção a movimentação militar dos Estados Unidos próxima à Venezuela. Fontes do governo em Brasília dizem adotar cautela e avaliam que, até o momento, as declarações do governo norte-americano representam sinais de pressão de Washington. Tradução? O esfíncter dele está que não passa nem sinal de Wi-Fi. Afinal, agora o porta-aviões no Lago Paranoá já não parece uma hipótese tão absurda. Os militares do Brasil acharam que teriam vida mansa com o Lula, mas estão em vias de se juntar aos farrapos da Venezuela para bater de frente com os Estados Unidos. Bem feito, tomara que piore! Aliás, os sinais estão aí. Ontem, outras coisas deixaram os operadores do regime de exceção do Bananil de cabelos em pé. Sinais claros. Primeiro, os Estados Unidos cancelaram um evento que estava sendo organizado junto com a FAB, Força Aérea Brasileira, e sinalizaram que também devem ficar de fora do principal exercício da Marinha, a Operação Formosa. Estados Unidos cancelam o evento militar com o Brasil e acendem alerta na defesa. Eles estão deixando a gente sonhar. Depois dos Faria Limers, agora os pintores de meio fio também vão começar a sofrer o custo Moraes. O Southcom, Comando Sul dos Estados Unidos, planejava realizar junto com a FAB a edição de 2025 da Conferência Espacial das Américas. Mas os americanos cancelaram, sem mais nem menos. Os desdobramentos da treta entre Lula e Trump devem afetar também a Operação Formosa, o principal exercício da Marinha do Brasil. Desde 2023, os fuzileiros navais americanos enviam uma parcela da tropa para o exercício militar. No ano passado, a comitiva foi de 56 militares dos Estados Unidos. Foi a primeira vez que fardados da China e dos Estados Unidos participaram juntos da operação. Esse ano, os fuzileiros navais americanos nem responderam ao convite da Marinha do Brasil para a operação. Já o Corpo de Fuzileiros Navais da China avisou que não participará do exercício militar. Sim, até os chineses já confirmaram que não vão aparecer. Ou seja, é a festa que ficou tão ruim que até o convidado mala desistiu. E, como se não bastasse, do nada pousa no Brasil um Boeing 757 secreto da Força Aérea Americana. Sem logotipo, sem identificação, apelidado de Gatekeeper. O avião, que já esteve em missões de altíssimo sigilo, agora apareceu em Porto Alegre e depois em Guarulhos. É praticamente a Millennium Falcon da CIA, sempre usado em missões de alto sigilo. O namorado da Fátima Bernardes ficou tremendo mais do que militante do PSOL quando descobre que vai ter exame toxicológico surpresa. Eu venho aqui trazer uma notícia que nos preocupa. Nesse momento, um avião da Força Aérea dos Estados Unidos acaba de pousar no território brasileiro, no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, um avião que chegou dos Estados Unidos sem identificação, onde a Força Aérea Brasileira não reconhece essa aeronave, onde a Embaixada dos Estados Unidos ainda não deu resposta à imprensa sobre essa aeronave, e nós iremos formalizar um pedido de informação em Itamaraty. Mas não se preocupe, o Brasil já mandou seu caça da Força Aérea para interceptar a tal ameaça à soberania brasileira. Quem diria, a esperança do brasileiro se tornou um avião militar americano pousando em São Paulo.
autorize o Donald Trump. E o melhor, agentes da Receita Federal do Brasil tentaram fiscalizar o avião dos Estados Unidos e foram impedidos. Pô, até avião da CIA o Haddad quer taxar. Aliás, só por curiosidade, a Receita Federal tentou fiscalizar o avião russo que aterrissou em Brasília há alguns dias atrás? Na internet começaram as teorias: operação humanitária, combate ao narcotráfico ou missão secreta para resgatar Jair Bolsonaro? Seja lá o que for, Planalto e STF devem ter virado clientes premium de Rivotril na farmácia. E os memes? Voaram mais rápido e mais alto que o avião. Porta-aviões posicionados na costa venezuelana. Avião da CIA no Brasil. Mossad só deve estar aguardando a confirmação do apartamento para fazer Maduro encontrar o papai do chão. Eu tava pensando aqui, o Laranjão já tá amolando a ponta da caceta para uma intervenção por essas bandas e só falta acontecer uma coisinha só para legitimar isso. Eu nem vou comentar muito sobre. Eu só sei que, se o Trump invadir, eu não quero ser herói. Eu deixo a honra de ser mártir da soberania para os petistas. Mas não se preocupe, petista. O governo Lula já preparou os canhões para nos proteger. Então, resumindo, Trump está jogando Call of Duty com armas reais. Maduro tenta se passar por vilão de telenovela, mas está mais para NPC de Narcos. E Lula e seus togados torcem para que o porta-aviões não estacione no Lago Paranoá. O roteiro é de Hollywood, mas os atores são piores que os de novela mexicana. E, no fim das contas, o regime do Bananil já entendeu. Não tem dublê. Que salve. O Maduro não tem dólar para pagar as suas exportações. Quem sabe ele começa a pagar yuan. É culpa dele? Não, é culpa dos Estados Unidos, que fez um bloqueio extremamente exagerado. Eu sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.